Glória a Deus. Meus irmãos, vocês podem sentar. Ministério de Música. Uau. Uau, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ainda estou aqui administrando, não é? O que desde a parte da tarde começou a borbulhar dentro de mim e agora está se estabelecendo, aleluia. E a partir do momento que eu ouvi aqui, estar debaixo da unção profética é algo extraordinário, não é? Aleluia. Eu estava ali conversando com o Espírito Santo e falei, Senhor, por que ou como, não é? Esse tema eu percebo, eu o tenho, não é? Buscado, orado por ele. Mas é algo que eu tinha outra ministração e o Senhor durante essa tarde falou, chegou o tempo. Já que você se colocou à disposição, chegou o tempo. E aí eu vou dizer o nome, antes mesmo de começar a conversar com vocês, a introdução daquilo que está no meu coração, eu vou trazer o nome específico que o Senhor colocou ao meu coração a respeito do início, né, de um tempo que nós teremos aqui. Eu sei que terei, eu sei que alguns terão, a nossa igreja, seja na vida pessoal, na vida de trabalho, aqui na igreja, mas preste atenção, veio lá de casa, desde lá de tarde, é por isso que eu tenho orado. Mudança. Amém. Um caminho de fé e coragem, aleluia. Você pode ir abrindo comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43, aleluia. Irmãos, e a minha oração ao longo dessa tarde foi que, como eu mesma tenho sido fortalecida e encorajada pela palavra e pelo Espírito, não é? A respeito desse assunto que eu mesma tenho buscado, que você em casa, que vai assistir essa mensagem, como tem assistido, e eu oriento você a ouvir todas as mensagens que você possa ouvir no nosso canal no YouTube, mas que essa mensagem também possa te fortalecer e encorajar exatamente para essa mudança, e no processo dessa mudança, porque sim, o processo da mudança tem desafios, gera desafios, mas nós contamos com a graça de Deus, com o favor de Deus. Só que não apenas isso. Hoje nós entendemos que é necessário uma atitude, e essa atitude depende de nós, de mim e de você, não é? Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a conservação, para aumento mesmo da nossa vida como cristãos, como justos de fé. E a ideia é essa mesma, desse algo novo que está começando. Eu sinto o cheiro. Desde ontem eu sentia esse cheiro de novo. Não é apenas de novidade, mas de novo. Isaías, no capítulo 43, meu irmão e minha irmã, o versículo 19, esse versículo surgiu no meu coração e diz: Eis que faço nova todas as coisas. Agora mesmo ela surge, não a percebeis? Uau! Porém, caminho no deserto e rios no ermo. Uau! E essa é a ideia, irmãos, desse algo novo e positivo, olhando para o versículo e para tudo que o Senhor tem tratado no meu coração ao longo desses dias, e hoje, principalmente, nós vemos que mesmo quando a mudança requerida, e é um tempo de mudança, há um tempo de mudança que está sendo requerido, é necessário que se perceba, independente da circunstância, que ela é viável, é possível. Por quê? Porque está surgindo num lugar, como nós vemos aqui, o texto fala de um lugar árido, ou de um lugar sem vida. Muitas vezes, algumas pessoas, até entre nós, como cristãos mesmo, sabe, estão vivendo esse período e decididos até frente a outras pessoas, algumas vezes mostrarem que não é bem assim. Por quê? Porque normalmente, quando as pessoas se sentem, principalmente em se tratando de cristãos, se sentem ou podem estar se sentindo enfraquecidos em algum momento, normalmente a questão que se levanta é: isso é falta de fé? Eu devo me calar?
Na verdade, talvez eu deva estar como todo mundo, para quê? Para que ninguém percebendo não ache que eu estou vivendo uma vida sem fé. E isso não é falta de fé, meu irmão ou minha irmã. O apóstolo Paulo nos inspira, não é? O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, de que quando estamos enfraquecidos, aí sim o poder de Deus pode aperfeiçoadamente, não é? Nos tornar ou fazer com que nós possamos viver o processo que a mudança exige. Amém. E a mudança tem processo. Só que assim, como nós vemos, segundo o versículo aí, eis que faço nova todas as coisas. Agora mesmo ela surge. Não a percebeis? Olha a pergunta do Senhor para nós. Você não está percebendo que tem coisa nova para você? Você não está percebendo? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Às vezes nós olhamos a situação e dizemos, e agora, mesmo que precise de uma mudança, como vai ser? O que nós estamos vendo pelo próprio Deus é que provisão abundante vem da fonte, que é o Senhor. Ele vai colocar o rio, Ele vai fazer com que haja o caminho. Basta que nós não estejamos com o olho na circunstância ou observando apenas a circunstância. Porque o que nós vemos aqui é superação para momentos, situações e circunstâncias de desafios, de dificuldade, com solução. Olha para o versículo, você vê exatamente isso. É uma ação direta de Deus. É o haja em qualquer momento. É o haja para quando alguma coisa não existe. Para quando alguma coisa até que existia. Porque o deserto sempre dá uma impressão, não é? Eu tenho essa impressão, a gente vai no deserto, eu olho o deserto, não é possível, aqui já devia ter sido alguma coisa, não é possível. Alguma coisa já deve ter existido aqui. Não é? É como você passa no rio seco. Já existiu algo ali. E às vezes você está naquele lugar. E o que Deus diz para nós hoje, bora. Se está no tempo de mudar, é para mudar. É um processo. É um processo. Mas não tenha medo do processo. Por quê? Porque eu sou com você. Eis que faço nova todas as coisas. Agora mesmo ela surge. Você não está percebendo? Não a percebeis? Porei o caminho no deserto e rios no ermo. Então nós não devemos nos calar se num momento estamos enfraquecidos. Nós podemos levantar a nossa voz ao Senhor, como o apóstolo Paulo, crendo, não é? Na graça, no favor de Deus, entendeu e proclamou, deixou por escrito para nós. É no momento da minha fraqueza que eu posso entender que estou fortalecida, e dessa vez, de forma não apenas que os meus músculos ou que a minha natureza, apenas o natural vá agir, mas sou eu quem tenho que fazer alguma coisa. Confiar em Deus, acreditar em Deus, agir. Se for na saúde, eu preciso fazer a minha parte. Se for em questão financeira, tem uma parte que é minha também. Mas, irmãos, o que nós não podemos é esmorecer. Porque o processo, ele existe. Aleluia. Então, claro, precisamos também nos lembrar que nós somos um corpo. Nós não temos que fugir da manada, do rebanho. Quando eu falo da manada, é porque eu me lembro do boi selvagem. Aí a gente lembra da manada. Mas é do rebanho. Por quê? Porque o inimigo só vai te ver como fraco, como inútil, como presa fácil, se você e eu estivermos afastados do rebanho. Então, quando a pressão vier, aí sim é tempo de nós estarmos no rebanho. Porque aí ele vai procurar e ele não vai encontrar quem é o fraco, que ele sabe que tem. Porque o que ele vai ver é que é forte, aquele rebanho é forte. Por isso o Senhor nos disse, através da própria palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Até o texto no Antigo Testamento, quando fala sobre isso, ele está voltado exatamente para isso. O povo desgarrado completamente, não é? Sem estarem conectados em si ou entre si e com Deus. Mas ele diz o quê? Se vocês se unirem e se unirem em mim, ainda que vocês me deem uma pá, uma enxada, eu faço disso um meio do inimigo ser vencido. E aí você pode dizer,
diga ao fraco. Aí ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Quando? Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, na força da unidade, do poder de Deus, quando não delegamos a igreja, ou o corpo, ou os irmãos, como mero domingo ou quinta, mas como corpo. Meu Deus, eu tenho visto algumas postagens nesses dias aí, que eu não tenho podido estar aqui com vocês, e o Dia dos Casais, principalmente, estava lá, somos um. Meu Deus, que coisa linda. Que cuidado maravilhoso de Deus com a nossa vida, com os nossos casais. Que privilégio nós temos, irmãos. Aleluia, isso é cuidado de Deus, através da nossa liderança, através daqueles que são levantados, mas preste atenção, irmãos, o que nós estamos vendo é caminhos que o Senhor faz em lugares que antes poderiam para nós parecer desertos. Ele encontra, ele mostra, ele dá a nós meios. Então, de fato, que hoje essa mensagem, que a unção nela, que a própria palavra carrega, traga para nós ou nos alcance de forma acolhedora, inspiradora, mas também de forma a nos fortalecer para nós avançarmos nessa mudança. Que seja inspiração, que haja coragem em nós, para de fato nós mudarmos. E coragem não é, nem nunca foi, ausência de medo. Coragem é a atitude, é a ação, não é? Vinda da atitude do nosso coração. Ei, com medo ou sem medo, eu vou assim mesmo. Por quê? Porque a minha força não vem de mim apenas, vem do Senhor, vem daquilo que eu creio. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos sozinhos. Nós começamos a ouvir isso desde o momento do louvor, então não podemos nos sentir sozinhos, independente da situação, independente da circunstância. Deixa eu compartilhar algo. Às vezes é preciso um abraço, como quantas vezes eu e você já recebemos aqui. E o abraço com aquela frase assim, estamos juntos, não é? Mas sabe que às vezes é preciso, cara, você precisa fazer alguma coisa. É você que precisa fazer alguma coisa. E junto dessa frase vai vir assim, eu estou junto com você, mas eu não posso fazer por você o que é você que tem que fazer. Sabe que isso é Deus também? Sabia? Porque ao invés de fazer bico, esse é o tempo de ser acolhido por Deus da maneira que nós precisamos para podermos ter ou sofrer ou viver o processo da mudança. Porque não é porque a frase do bora, levanta. Porque senão Deus não teria falado dessa forma com Josué. Bora, se anima, levanta. Eu estou com você. Ele não disse para Josué ir sozinho. Ele falou, eu vou estar com você, mas a parte de levantar é sua. Eu estou aqui. Então, a gente precisa perceber exatamente isso. As várias formas, não é? As várias nuances. A multiforme sabedoria e graça de Deus atuando na nossa vida, muitas vezes vem, de fato, como um rio cristalino, doce, não é meigo. Mas, normalmente, para me levantar, tem que vir igual o rio de corrente, com cachoeira logo. Blá, 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 blá. Aí a gente já dá aquele trambolhão assim, é coisa de quem morou na praia, gente. A gente já sai, levanta, bota o cabelo no lugar e ajeita a roupa e vamos embora, minha gente. Tira a areia e vamos embora. Por quê? Porque mudança, sim, é esse caminho que, de fato, exige fé e coragem, mas nós temos fé e nós temos coragem, nós somos da fé e nós somos corajosos. Vamos ler novamente Isaías no capítulo 43, por favor? Aleluia! Eita glória! Eita glória! Por quê? Porque se não está bom, irmão, se não está legal do jeito que está, a mudança não é apenas necessária, ela é urgente, ela é real. E ela precisa se estabelecer e ela já chegou. Eu sinto esse cheiro. Para a minha vida, eu já decidi. Por quê? Porque a mudança, primeiro, ela começa com um desejo sincero. E eu orei por essa mudança. Eu falei, Senhor, eu preciso dela. Eu preciso, muitos de nós precisam para voltar a viver. Para pegar o eixo que Deus tem para a gente. Então, se algo não está bem,
E a gente consegue perceber isso, não é? Na nossa vida, eu estou falando eu de mim, e você consegue perceber na sua. Mas nós também conseguimos perceber quanto ao que precisa acontecer, e algumas vezes não está acontecendo, porque a mudança não está acontecendo, porque nós estamos letárgicos. E eu não estou dizendo que precisa ter pressa, mas a gente também não precisa ficar estacionado. Porque tem o tempo? Tem. Cada um vai no seu tempo? Sim. O que não pode é ficar parado. O que não pode é não aceitar o desafio da mudança, porque eles existem. Então, graças a Deus, nós temos a sensibilidade de que a mudança era necessária, é necessária, e ela chegou. E ela se estabeleceu. Meu Deus, eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu babava, se eu rolava. Quando a Michela começou a ministrar e falou, eu falei, não, sim, aleluia! Elas não acontecem, irmãos, as mudanças não acontecem, nem são por acaso. E sempre vão exigir de nós a decisão e a atitude. Esse é o primeiro passo. Aí vimos lá, Isaías 43:19, eis que faço nova todas as coisas. Agora mesmo ela surge. Não a percebeis? Você está percebendo mais agora. Eu tenho certeza. Porém, caminho no deserto e rios no ermo. Então, nós temos visto, irmãos, em cada culto aqui, na nossa própria vida com Deus, que Ele tem feito. Ele tem feito caminhos aonde não existiam na nossa vida. Ele tem feito nesse lugar, e através do que nós recebemos nesse lugar, nós temos visto saída para coisas que nós dizíamos ser impossível. Hoje é um dia desses, que essa mudança está trazendo saídas para situações que pareciam impossíveis. Eu sei porque eu sinto para mim. E o Senhor disse, compartilhe, porque não é só para você. Aleluia! Então não se sinta, meu querido e minha querida, fraco, sem fé. Só perceba o tempo da mudança, perceba a graça para a mudança, porque a graça de Deus, ela é real, ela é palpável, ela é transformadora, ela é animadora, ela sustenta, ela anima, ela põe a gente para frente, ela faz com que nós avancemos em cada etapa da mudança, do processo da mudança. Muitas vezes a gente vai pensar, meu irmão, que precisa ser muito forte, sozinho, para mudar. E aí não consegue porque fica difícil. O que o Senhor traz nessa noite para nós é, eu estou aqui. Por que é que você está tentando sozinho? Eu estou aqui. Deus está nos convidando nessa noite a dependermos dEle para essa mudança. Aleluia! Porque a força maior que nos sustenta e que nos faz não retroceder, ela não vem de nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Confiar na fonte e decidir, eu vou dar os meus passos. Quando? Todos os dias, ainda que pequenos passos, eu só não vou ficar parado. Se você estava deitado, o primeiro passo é levantar. E o segundo passo é começar a dar os passos. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9, você conhece, eu conheço, diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando eu entendo, irmãos, que eu não sou forte para tudo, que eu não posso tudo sozinho, mas que eu não estou sozinha. Eu tenho um Deus que é por mim e Ele pode todas as coisas. Ele faz o caminho no ermo, não é? Ele faz acontecer o rio no deserto. A fraqueza, irmãos, não é a falha. A falha está em não colocar Deus no lugar da fraqueza. Porque Ele ocupa esse lugar e nos faz ser fortes naquele momento em que a gente precisa de força extra. Então, o que nos torna, às vezes, incapazes de avançar na mudança, ou no processo da mudança, ou naquilo que a gente precisa, não é a fraqueza. É a gente não colocar o Deus de poder naquele lugar da fraqueza. Porque Ele é o único. Porque Ele é quem manifesta a força.
Você consegue perceber a graça de Deus atuando hoje, aqui, a favor de nós? Eu consigo perceber desde a tarde, eu enxergava Deus atuando, o cuidado de Deus com a minha vida. Aliás, desde a manhã, quando eu fui uma que fui parte de receber a água caudalosa. Bora! Levanta! Rapaz, é você que tem que fazer alguma coisa. Obrigada, Mi. Tem muita gente que faz biquinho, ela não me ama, porque eu estou sofrendo, estou passando por isso, passando por aquilo. Tá, se ela deixa você passando por isso ou por aquilo, você continua lá passando por isso ou por aquilo. Você acha que Deus, o seu Pai, ia deixar você num lugar onde você está sofrendo e não te tiraria dali? Só que, como eu falei, os lugares que nós estamos, somos nós que precisamos sair dele. Ele só nos fortalece. E ele usa exatamente canais de poder para fazer isso. Às vezes, como eu falei, vai ser um abraço, estou contigo. Às vezes vai ser como Deus fez com Josué. Anima-te, esforça-te! Não é? Mas o que ele disse? Eu estou contigo. Ele não falou esforça-te e se vira. Ele falou esforça-te, eu estou contigo. Qual a dificuldade da gente entender? É a nossa mesmo, daqui, ó. De olhar para o deserto e não para o Deus que faz o rio no deserto. De olhar para o ermo e não para o Deus que faz o caminho no ermo. Aleluia! Porque é isso que a gente vê. A graça de Deus agindo, fluindo como amor, como a presença dele na nossa própria vida, olhando para os versículos, só para os versículos que a gente já leu, a gente vê isso. Às vezes é até no momento que a gente não está percebendo que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque quando nós somos fortalecidos, às vezes sacudidos, apesar da nossa fraqueza, é aí que a gente vê a graça de Deus atuando como força, como poder. Às vezes estamos enfrentando aí alguns desafios que são muitas vezes maiores que nós, mas não são maiores que Deus, não são maiores que o nosso Deus. E de repente vem aquela força inexplicável, aí vem a paz que a gente não consegue explicar, mesmo em meio ao caos. Porque a gente tira o olhar do ermo, a gente tira o olhar do deserto e coloca no Deus do rio, no Deus do caminho. Porque existe, e a graça faz com que nós possamos não apenas perceber, mas viver isso. Então, a graça atua hoje também na nossa vida e a gente pode perceber. Eu percebi. Irmãos, eu saí do... Sei lá o que eu posso dizer do que eu saí de hoje. Do nada para o tudo. Do nada, que eu digo a ponto de a vontade era, pastor, substitui eu hoje na ministração. Quando eu já tinha a palavra. Aí vem Deus. Trata de levantar e se esforçar. Eu não sou com você? O que está acontecendo? Aí a gente tem que, se posicionar. Afinal de contas, está olhando para onde? Está olhando para o deserto? Ou está olhando para mim? Esqueceu quem põe o caminho? Esqueceu quem faz o rio? Não é o deserto que vai fazer o rio. Não é o deserto que vai fazer o caminho. Sou eu. E eu sou com você. Só que é você que tem que se esforçar. Você tem que levantar. Aleluia. Então a gente vê refrigério, irmão. Refrigério no perdão, que a gente tem que dar às vezes para nós mesmos. Por que eu estou assim, gente? E aí a gente se culpa e o diabo aproveita da condenação. Por que eu estou assim? Porque acontece. O dia mal acontece, uai. E às vezes a gente precisa também se colocar, Senhor, me perdoa nesse momento de fraqueza, preciso da sua força. Obrigada, eu recebo. Viva também o refrigério de Deus, porque muitas vezes a gente não vai se sentir perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito habita em nós. Amém? E sabemos que dessa forma Deus está nos amando. É assim que Ele nos alcança, Ele nos levanta, Ele faz com que a gente viva mesmo essa mudança, o processo da mudança, sem condenação. Porque às vezes,
Vai ter dias que vai ser com mais ânimo, mas vai ter dias que a gente, os 500 dias, eu estou com esses 500 dias na cabeça agora. No primeiro dia fui de boa, no segundo, amanhã eu estou aqui animada. Se amanhã eu não lembro, pelo amor de Deus, se alguém lembrar, e aí, Marta, como é que está no segundo dia dos 500 dias? Pode me ligar, pode mandar mensagem, nem ligo, porque mesmo que for assim, a gente tem que ir. Temos que ir, irmãos. Por quê? Porque é Ele que é conosco. Ele é conosco. É Ele que nos alcança. E sim, por dentro Ele nos levanta. Só que a gente precisa dar o passo de fé. Sabe quando nós somos convocados numa ministração, há aquele momento do apelo? O apelo não é para você mostrar que a pregação foi ótima, maravilhosa. Não, é você dando o passo de encontro à unção. Mas a unção não está aqui? Tá, mas a palavra veio e você diz, Senhor, eu entendi. E vem. Não é para provar que o ministro, olha como a unção, como a ministração foi ótima e maravilhosa. Não, somos eu e você atendendo ao chamado, ao apelo de Deus, porque o apelo não é do ministro, é o Senhor dizendo, vem que eu estou aqui. Aleluia! Romanos 8:1 fala o quê? Que agora os que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Então, algumas coisas vão acontecer, algumas pessoas vão tropeçar e cair. Ok, isso daí a gente pode dizer o quê? E foi sem querer. A pessoa não teve responsabilidade. Mas e quando tem? Não vai poder viver também a falta de condenação? Porque tem vezes que a pessoa tropeça e cai, mas tem vezes que ela mesma se joga no chão. Como? Às vezes, por mais que a gente ore, a gente acha que tudo aquilo que a gente está fazendo... mas olha, eu estava tão consciente de que isso era para ser feito, aí fez, deu ruim. Foi eu que fiz. Aí pronto, vem a condenação. Não se permita, irmão. Porque há perdão da parte de Deus na sua própria vida. Para essas situações também. Amém? Porque senão a gente vai viver como que entre a cruz e a caldeirinha, mas a gente está só na ressurreição, não está nem mais a cruz foi só o começo. A gente já está na ressurreição e a gente não vai para a caldeirinha. Graças a Deus. Porque senão a gente fica assim, meu Deus, eu creio em Deus, eu conheço a palavra, eu oro, eu faço, mas eu escolhi daquela forma, escolhi errado, olha no que deu. Pronto, você quer um motivo para você atrasar um bom tempo da sua caminhada cristã, esse pode ser um motivo. Muitas vezes nós fazemos escolhas como cristãos, mesmo tendo orado, mesmo tendo percebido, olhado, sei lá. Fui inspirado, às vezes foi porque queria, porque juntou a vontade com a fome, com a vontade de comer, e com o negócio que estava ali. E aí deu ruim. Eu vou fazer o quê? Muitas vezes eu me atraso, porque aquilo fica. Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu deixei isso acontecer? Aconteceu. Agora é exatamente igual a gente aprende lá no Rio. Deu, trambolhou lá na onda, sai todo descabelado, mas basta o banho, te bota o cabelo no lugar, dá aquela sacode a areia, tem areia, eu fico imaginando no cabelo dela, meu Deus. Já pensou? Ela tomando um caldo? Meu Deus! Mas dá jeito, não dá? Dá, sacode aquela areia todinha, depois lava tudo, tá tudo bom, tudo novo. Trocou de roupa, tá jóia, aleluia. Deus é bom demais. A graça mostra, inclusive, irmãos, porta se abrindo, que a gente não esperava. Mas para isso a gente precisa perceber que a graça faz com que a gente viva o perdão, nós também. Porque não é só perdoar, é a gente se perdoar. Amém? E aí a gente vê as portas abertas. Porque tem caminhos que Deus está traçando e a gente precisa ver. Existem coisas novas. E vão exigir de nós as mudanças. Portas que às vezes a gente não esperava. E de fato esses caminhos estão já estão sendo traçados. Deus age, irmãos, no detalhe. Ele supre. Se uma porta às vezes se fechou, Deus está abrindo outra. A gente precisa estar sem condenação para poder ver a porta que está aberta e seguir. Porque Ele tem a provisão, Ele tem o meio,
Ele tem o caminho e ele tem o rio. O caminho mostra como, não é? Por onde eu vou. E o rio mostra a provisão. Aleluia. E essa graça faz com que a gente viva a paz. E essa paz que invade o coração. E ela invade o coração mesmo sem explicação. Nem sei porque eu estou em paz hoje. Sei, claro. Estou falando, às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu nem sei como é que eu consigo estar em paz. Deus, na mudança, tem paz. Por quê? Porque nós temos Deus. Aleluia! E é preciso mesmo, porque o desafio da mudança, às vezes, vai trazer dor da mudança, porque sacrifício traz dores. Dores no sentido de, eu não queria fazer isso, não queria fazer aquilo, não queria... mas às vezes precisa, ué. E a paz que vem, algumas pessoas, às vezes, não entendem. Mas ela é de Deus. Aleluia! Porque a graça sustenta. Filipenses 4,7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando a gente vê aí o tempo da mudança, da transformação em nós e nos outros, a graça não é apenas para essa transformação imediata, mas às vezes para nós sermos pacientes durante o processo. Não é? Por cada etapa do processo, para que a gente seja generoso uns com os outros no processo um do outro, porque às vezes somos muito orgulhosos. Eu já passei pelo processo, sim, mas o outro ainda está passando. É só lembrar do que a gente passou quando estava no processo. E aí nós nos tornamos suporte. Porque, afinal de contas, tem mudança. Tem, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Então, a graça vai atuar em detalhe nas grandes mudanças, nas pequenas mudanças, até para a gente não se sentir sozinho no momento que pessoas físicas não estejam ao nosso lado. Às vezes você está com uma multidão e se sente sozinho, porque onde está a fonte? A gente precisa buscar o complemento, né, o não estar sozinho na fonte. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E sim, a mudança nem sempre é mágica. Não é mágica. A gente sabe que não é mágica. Mudança não é feita com mágica ou por mágica, não é? Às vezes pode ser gradual? Pode. Sabe de uma coisa? Eu aprendi que Deus, ele vai honrando cada passo que a gente dá. Ele nos ensina, principalmente, a não deixar não acontecer. O que não pode? A gente não pode desistir. A gente não pode retroceder. Já estou com esse negócio dos 500 dias agora, já era. Aí agora estou, meu Deus, falta... Não. Aí o que eu poderia pensar? Faltam 499 dias. Não, já venci um. Aleluia, é isso que Deus vai dizer para você. Ele vai honrar os seus passos. Ele vai dizer, não falta, você já venceu. Não é que faltam 499, você já venceu o primeiro. E a cada dia ele vai estar ali com você dizendo, eu estou te ajudando, você já venceu, nós já vencemos o segundo, o terceiro. Então transformação não é mágica, mudança, irmão, não é mágica, não é mesmo. Nós sabemos disso, aleluia. Eita glória! Amém? Mas nós sabemos que no processo você conta com não é mágica, mas você conta com o poder transformador de Deus. Amém? Não importa a velocidade, importa que você não se compare com o seu próximo. Por quê? Porque o seu próximo pode não estar na sua velocidade, pode não ter começado os 500 dias dele no mesmo dia que você começou. Então, eu me comparo ao quê? A você mesmo ontem. Nós ouvimos isso aqui esses dias. Foi a Michela que falou? Deve ter sido. Acho que foi no sábado, não foi? Alguma coisa você falou bem parecida com isso. Não adianta você se comparar com o seu próximo, você precisa se comparar com você ontem. Ontem eu não tinha feito nada, ontem eu estava deitada. Hoje eu levantei. Pode ser que o outro esteja 2 dias à frente.
ele vai contar coisas diferentes. Então, não dá para se comparar com o outro, dá para se comparar com você ontem, sempre se observando pela palavra. Então, vamos lá. O que importa não é a velocidade, irmãos, o que importa é a constância. Filipenses, no capítulo 1, verso 8, diz: aquele que começou a boa obra em vós, aleluia, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus não vai abandonar o processo. No processo da mudança, Deus não abandona o processo. Colocou Deus junto ali, ele vai ele não abandona o processo. Então, nós também não podemos abandonar. Ele vai caminhar conosco, vai nos ajudar no complemento, não é? No completar a mudança. Amém? Você tem o apoio do Espírito Santo, você tem o apoio da palavra e você tem o apoio do seu corpo. Por quê? Porque nós somos um. Durante essa semana, aquela expressão lá na foto no Instagram ficou no meu coração. Somos um. Falei, ai, meu Deus, é minha família. Está lá, ó. Somos um. Foram vocês que escreveram, gente. É verdade. Foram vocês. Foi você, pastor. Você estava lá no Somos um. E aí vocês são minha família. Isso é bom demais, gente. Não é em todo lugar que a gente encontra isso. Nós não estamos sozinhos. Diga, eu não estou sozinho. É isso aí, aleluia! Na mudança a gente pode contar uns com os outros. Por quê? Gálatas, no capítulo 6, eu vou começar a encerrar, e vou usar exatamente algo que eu ouvi. Nós já ouvimos esse versículo e outros exatamente baseados na palavra ou no entendimento da palavra escrita lá na língua original. Mas, enquanto o Conectadas acontecia nas sextas-feiras, numa dessas sextas-feiras, nós tivemos a nossa vida impactada por uma ministração da Suzy. E aí eu quero dar a ela exatamente aquilo que eu recebi e carrego comigo e prego isso. Eu só digo o nome dela, mas assim, eu vou pregando. Falei para ela, se tu não pregar logo na igreja, eu vou acabar pregando com mais detalhes. Mas foi ela que pregou. Ali em Gálatas, Gálatas 6, o versículo 2, concordando, irmãos, com Colossenses 3,13, com Efésios 4,2, está tudo aí nesse entendimento, diz o quê? Levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, a palavra que fala, a palavra grega que fala aí a respeito de levar as cargas, de suportar, em algumas versões, suportai-vos, tolerar, não é? Carregar, sustentar, ela dá a ideia de suporte. E aí, pesquisando, ela pesquisou, depois eu pesquisei em cima da pesquisa dela, mas foi ela que viu primeiro, amém? Ela nos lembrou do galho que é colocado em toda planta, seja quando o ramo está quebrado, e eu lembro que minha tia na fazenda fazia isso, minha sogra também fazia isso. Quando o ramo da planta que ela gostava quebrava, ela juntava o galinho e colocava um suporte. E ele colava, gente. Igual o braço quebrado, a gente não coloca gesso. Então, a minha sogra botava um galinho ali. Aí colocava o galinho igual tala e colocava um para sustentar o galho. De outra forma, ela também fazia quando as árvores lá de casa estavam muito carregadas, com muitos frutos. Então, ela colocava debaixo dos galhos, que para os frutos não encostarem no chão, não sujarem, ela colocava suporte. Então, não é só aturar, não é só, tem que ter paciência com aquela pessoa. Não, às vezes está quebrado e a gente pode ser o suporte que é preciso para a mudança necessária acontecer, para a cura acontecer, para aquilo que é necessário. Sabe, inclusive, pessoas em autoridade, lideranças, precisam que nós sejamos esse galho, esse suporte. A mudança do nosso pensamento em relação a ser suporte deve ser de não ser só aturar alguém. Mas existem pessoas que estão carregadas de frutos e, por isso, muitas vezes, eu vou usar a palavra pesado no sentido dos frutos, irmãos. Estarem ali. E o que a gente, como suporte, faz? A gente vai ali naqueles galhos e sustenta. Se nós nos lembrarmos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós vimos
Quem sustentou o braço direito e o braço esquerdo de um grande homem de Deus, para que ele não parasse de fazer com que o povo avançasse, com que o povo avançasse, com que o povo avançasse. Porque às vezes a gente busca apenas para nós, na mudança, nos desafios, o suporte. Mas sabe que nós somos suporte? Principalmente para quem está em cargo de liderança. E é Deus que nos dá o necessário, aquilo que precisamos para dar o passo que é necessário para a mudança. E aí eu vou citar Josué no capítulo 1, versículo 9, e já estamos encerrando. Mesmo, irmãos, quando a gente sente medo, é Deus quem vai nos revestir da coragem para avançar e para seguir adiante, amém? Porque a mudança, às vezes, de verdade, na mudança, existem coisas que parecem incertas, principalmente se a gente olhar para o deserto. Fica parecendo incerto. Mas se a gente colocar os nossos olhos no Deus do rio e no Deus do caminho, as certezas voltam e se estabelecem. Porque a fidelidade de Deus ela é garantida, irmãos. E Ele é quem garante a própria fidelidade. Ele jura por Ele mesmo. Amém? Então, em Josué, capítulo 1, verso 9, diz: não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que tu andares. Se a mudança exige atitude, e essa atitude ou essa mudança não é, ou aquela fraqueza não é falta de fé, nós sabemos que é esse Deus que nos conduz no processo. É Ele que nos ajuda no processo e nós podemos contar com Ele, com a palavra, com tudo aquilo que da própria palavra nós podemos extrair para viver a fé que tudo transforma, que tudo realiza, segundo o nosso observar, não o deserto, não a circunstância. Eu estou usando o deserto como figura daquilo que nós lemos, de colocar os olhos na fonte, não no lugar, não no que está acontecendo, não na mudança em si, porque às vezes o que a gente está vendo não parece favorável, mas se a gente coloca os nossos olhos no Deus da fonte, no Deus da água, não é? E no Deus do caminho, pronto! Por que eu vou ter medo? Seja como for, a mudança vai acontecer. O processo sou eu que tenho a atitude de entrar nele. Mas Deus ele vai garantir que se eu der os passos, Ele está ali e vai honrar cada passo. Então, mudança de fato é esse caminho em Deus, com Deus, de fé e de coragem. Cada passo, nós vamos ver que é incentivado, é apoiado pelo nosso Deus, pelo Deus de provisão, pelo Deus de força, pelo Deus que é o Deus da unção, que é o Deus da fé e que compartilhou conosco essa fé. Então eu repito, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Chegou o tempo da mudança? É isso que nós estamos ouvindo. Não tema, não te espantes, porque eu, Senhor, o teu Deus, estou contigo nesse tempo, para essa mudança, seja o tempo que nós tivermos. Não estamos sozinhos. A mudança é necessária e ela nunca é solitária para nós. Nós nunca estamos sozinhos. Amém? Aleluia. Você pode se colocar de pé? Aleluia.